Olá, você que está aqui no meu canal, é um prazer ter você aqui. Hoje neste vídeo que nós iremos falar sobre alguns assuntos que permeiam a sua vida, por isso eu vou pedir para que você fique ligado. Antes de começar a falarmos sobre este assunto, deixe o like aqui nesse vídeo, ative o sininho para novas notificações e lá no final do vídeo comente o que você achou. Você já parou para pensar no quanto a sua vida gira em torno das redes sociais? Redes de opinião, redes de comparação. A gente está sempre se conectando, sempre rolando feed, mas ao mesmo tempo muita gente está se perdendo de si mesmo e de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 20, na Nova Versão Transformadora, fala o seguinte: "E eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram." Jesus não estava só falando com pescadores, mas ele estava lançando um convite eterno. Ele estava dizendo: olha, larga o que te prende e vem viver o que te liberta. Nós nunca estivemos tão conectados, mas também nunca estivemos tão confusos, tão vazios e tão pressionados. Você já deve ter percebido que o tempo que você passa rolando a tela, você podia deixar rolar a sua Bíblia, você podia gastar esse tempo com outras coisas e você fica gastando esse tempo comparando a sua vida com outras pessoas. Ou seja, a rede social virou um espelho quebrado. A gente tenta se ver, mas a gente só se machuca com aquilo que a gente está vendo. E eu não estou sendo crítico não, tá? Romanos 12, 2, na Nova Versão Transformadora, diz assim: "Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar." Se eu e você estamos pensando como todos, porque nós estamos seguindo muitas pessoas, nós não estamos definindo a nossa própria identidade. E isso nos leva a uma crise altíssima de identidade. As pessoas elas tentam ser aceitas pelo mundo e elas esquecem que elas já foram aceitas por meio de Cristo. Eu gosto muito de uma frase que diz que você não foi criado para se encaixar. Você foi chamado para transformar a vida de outras pessoas pela sua própria vida. 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: "Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." Você não foi criado para ser um perfil com vários likes, mas você foi criado para ser alguém com propósito. Deus criou você para isso, para essa chamada, para viver essa influência através da sua vida. Quando Jesus chamou Pedro e os outros discípulos, ele não disse para ele: olha, vamos dar um rolê, deixa essas redes aí e vocês vêm me seguir e a gente vai fazer uma coisa que vai acabar rápido. Não, ele disse: deixem as redes e me sigam. E aquilo gerou expectativa neles ao ponto que eles deixaram a única fonte de renda que eles tinham naquela época. Deixar essas redes era muito mais do que deixar a ferramenta de trabalho. Era deixar segurança, era deixar controle, era deixar estabilidade, era abrir a mão da própria vontade que eles tinham naquele momento para viver a vontade de Jesus. Eu gosto muito de um texto em Lucas 9:23 que diz assim: "Se alguém quer ser o meu seguidor, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e me seguir." Só que o que a Bíblia quer falar com negar a si mesmo? É negar as minhas vontades, de eu querer sair, de eu querer fazer essas coisas e aquilo outro? Não. Mas é eu negar a minha carne quando ela estiver gritando sim. É eu resistir à tentação de eu querer agradar todo mundo e de eu ter uma coragem de ser diferente numa geração que quer ser todo mundo igual. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 2:20 que ele foi crucificado com Cristo e ele já não vivia mais, mas quem vivia nele era Cristo. Era sobre isso que ele estava falando. Muito parecido um texto que diz em Mateus 10:39 que se você se apegar à sua vida, você vai perder. Mas se você abrir mão da sua vida por causa da vontade de Jesus, você vai encontrar a verdadeira vida nele. A cruz, ela não é um peso, ela é um caminho para quem entendeu esse propósito de vida. Mas agora a pergunta que fica é: fácil? Não, não é fácil. Vale a pena? Muito. E com certeza vai mudar a sua vida. Negar a si mesmo não é apagar a sua história, mas é permitir que o melhor de Deus floresça na sua vida através desse novo tempo. É assim que a Bíblia mostra vários personagens que renunciaram ao seu próprio eu e começaram a viver uma nova identidade em Cristo. Deixar as redes sociais não é sobre deletar os seus apps, não é sobre ser controlado por eles, mas é viver uma coisa que Jesus disse em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e vai amar outro,
E aqui, de novo, eu não estou criticando o tempo que você passa na rede social, mas estou te alertando para você viver uma verdade, para sair de uma aprovação que o mundo está tentando colocar sobre a sua vida. Todo dia você vai ter que decidir. Eu vou querer agradar a Deus, eu vou querer agradar a multidão, ou eu vou querer viver o que Provérbios 4:23 fala, que diz exatamente isso, que acima de todas as coisas eu preciso guardar o meu coração, porque ele que vai dirigir o rumo da minha própria vida. Ou seja, a pureza, ela não é um resultado de sorte ou azar, ou de querer ou não querer, mas ela é uma escolha repetida em silêncio. Muitas vezes eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que deixar as redes para mim parar de buscar afirmação em curtida, para mim parar de medir o meu valor através de vários seguidores, e eu começar a me lembrar de que quem me escolheu primeiro foi Cristo. Essa é uma decisão verdadeira. Tiago 4:8 fala assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Porque todo dia é um novo convite do céu sobre as nossas vidas. É tipo assim, você vai vir comigo ou você vai continuar aí distraído com tudo que está acontecendo? O que eu mais gosto é que Jesus insiste em chamar uma geração pelo nome. Pedro, João, Tiago, eles não eram celebridades, eles não eram grandes teólogos, eles eram jovens e adolescentes comuns que tinham um coração disponível. Eu gosto muito da versão A Mensagem, uma versão bíblica disponível online, que em João 10:27 ela diz assim: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e eu as reconheço e elas me seguem. Ou seja, Deus continua te chamando, mesmo com as suas falhas, mesmo com os pecados que você ainda não renunciou e mesmo com a sua bagunça emocional. Porque sabe o que Ele realmente quer? Ele quer o teu coração disposto. Gente real, gente com sede, gente que acorda às vezes de manhã meio do avesso, mas mesmo assim quer Ele a todo momento. Ou seja, você não precisa ser extraordinário para ser usado. Você só precisa dizer sim. Isaías capítulo 6, versículo 8 fala assim: então eu ouvi o Senhor perguntar, quem eu enviarei? Quem irá por nós? Esse é um texto muito famoso. E o profeta respondeu assim: eis-me aqui, Senhor, me envia. A resposta que pode mudar o rumo da sua vida, ela pode mudar o destino de uma geração. Eu fico me pensando o que Billy Graham estaria fazendo se ele não fosse pregador. Talvez seria uma pessoa que fosse fazer carros na época dele, porque ele aprendeu a largar o que estava prendendo ele para viver algo que Cristo estava dando a ele, que era uma libertação. Isso é muito profundo, cara. E hoje eu queria te fazer um convite, o mesmo convite que o céu fez há 2000 anos atrás para aqueles discípulos que na época nem eram discípulos, eram apenas pescadores. E Jesus disse a ele: deixem essas redes e me sigam. Talvez essas redes não sejam as redes de pesca, mas as redes de distração, comparação, aprovação que você está procurando a vida inteira. Você não nasceu para viver preso a essas coisas. Você nasceu para andar com aquele que o criou de fato para viver o seu propósito. Um sim de coragem que você vai dar pode mudar tudo.